Bom, falar o que está no meu coração. Deus botou uma palavra no meu coração, Salmo 133, falando sobre esse abraço, sobre a comunhão dos santos, sobre o aconchego que eu recebia mais de 20 anos atrás. Nada disso existia, não existia, né? Galpão, nem projetinho, nem nada. Não existia nada, existia sim, existia um coração gigante que me recebeu. Como eu disse, Deus não precisa de templos, nem de casas. Deus precisa de corações. Deus não precisa de perfeitos, Deus precisa de apaixonados. É tudo com Ele. Só se apaixona. Pode ficar apaixonado aí por Jesus, o resto é tudo com Ele. Salmo 133. Ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí, o que mais? São 3 versículos. O que mais que ele fala? Me ajuda aí. É como o óleo precioso. Cabeça. De quem? A barba de quem? Barba de Arão. E o que mais? Opa! Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre a importância. Esse salmo fala sobre a importância da comunhão. A palavra afirma que é bom e agradável vivermos em comunhão. E nessa comunhão, ou nessa comum unidade, onde todos, né, se movem na mesma direção, né, em unidade, né? E unidade não quer dizer uniformidade, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo quadradinho do mesmo. Não é isso. Mas a bênção e a vida estão aí. E eu deixo eu falar um negócio para você. Eu e você e todos nós aqui, nós fomos criados para vivermos em comunhão. Nós fomos criados para a gente ter comunhão, vivermos em comunhão. Primeiro com quem? Com Deus. E depois, uns com os outros. Porque sem comunhão com Deus, não dá para a gente ter comunhão uns com os outros. Pode ter certeza disso. Uma coisa interessante eu estava lendo Gênesis, né, e não tem muito a ver com o Salmo. Ou pelo menos não tinha na minha cabeça. Até Papai do Céu dar aquele plim e iluminar a minha mente. E vinha aquela revelação. Então, Gênesis, não precisa mostrar, mas Gênesis 1, do versículo 1 até o 26, está dizendo assim: e Deus disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E aí ele vai à criação, e criou os luminares, né? E ele foi falando ali da criação, vai falando que Deus fez, Deus criou, Deus formou, até que no versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, Deus criou o homem e mulher. Mas por que façamos? Bom, queridos, façamos porque Deus queria deixar claro que o homem foi gerado na Trindade, ou seja, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa comunhão, o homem foi gerado, e foi gerado para ter comunhão com Deus.
Por isso façamos, porque até então Deus criou, Deus fez, mas exatamente com relação a nós, com relação àquilo que Deus queria falar sobre nós e sobre o nosso relacionamento com Ele, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros. Interessante é que Deus, na sua comunhão lá com Adão, ele vinha até o jardim e Deus concluiu uma coisa: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer aí uma ajudadora que seja idônea. Por quê? Porque Deus não queria que o homem estivesse só realmente, mas não era só isso. Deus queria a multiplicação. Deus queria que o homem, então, tivesse comunhão uns com os outros. Então ele disse: não é bom que o homem esteja só. Lá em Eclesiastes 4, 9, ele diz: melhor é serem dois do que um. E sempre nessa pegada de Deus, dizendo que a gente precisa ter comunhão. Então, a gente pode concluir que sem comunhão com Deus, nós não teremos comunhão uns com os outros. Ou melhor, não vai ser plena essa comunhão. Em Deus está a essência da nossa comunhão. E o salmista, divinamente inspirado, ele fez duas comparações lá no Salmo 133. A primeira diz respeito ao óleo precioso que descia lá sobre a cabeça de Arão. Essa comunhão, eu posso dizer para vocês que é uma receita de Deus. Comunhão é uma receita de Deus. Esse óleo, ele é aqui comparado, né, na palavra de Deus aí nesse salmo. E uma coisa interessante, não precisa também você abrir, mas eu queria ler uma tradução de Êxodo 30, 22 a 25. Vai ser muito rapidinho, até porque acho que a gente já foi muito abençoado por papai e eu penso que essa palavra ela pode assim alcançar o teu coração. E o Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade. Eu peguei uma tradução para você saber como que é a receita do óleo precioso. 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite. Usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Veja bem, Deus deu uma receita para Moisés, para ele fazer aquele óleo. Esse óleo que o Salmo 133 está comparando aqui. Então a comunhão é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. E Deus deu as medidas certinhas, Deus está dando a receita. E está comparando a nossa comunhão, queridos, com esse óleo preciosíssimo. Interessante é que ele diz lá na frente o seguinte, lá no versículo 30 desse mesmo capítulo 30 de Êxodo, depois você confere, mas diz assim, ó: unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que sirvam como sacerdote, diga sacerdote. E diga ao povo de Israel: esse óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Agora preste atenção no negócio. Jamais use o óleo para ungir qualquer outra pessoa. E nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmos.
ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Deu para entender qual é a relação que Deus está fazendo com a nossa comunhão, com a comunhão dos santos, com a comunhão que está proposta no Salmo 133, com esse óleo precioso que Deus chama de sagrado? É algo que o Senhor considera muito, é algo que o Senhor considera importante demais para nós, a ponto de dizer o seguinte: jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa, e nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmos. Muito interessante, queridos, porque é uma comparação especial e específica demais com relação à comunhão, com relação ao estar juntos. É uma comparação maravilhosa. E deixa eu dizer uma coisa: ele diz que esse óleo seria usado sobre a cabeça somente dos sacerdotes, da linhagem de Arão, e posteriormente todas as gerações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não fosse Jesus. Porque nós fomos alcançados por essa palavra. Quando eu abro Apocalipse 1:6, está escrito assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deixa eu dizer uma coisa: Deus que te chamou para ter comunhão com Ele, Ele faz de você um reino de sacerdotes. E aí então, querido, quando você começa a desfrutar da comunhão, automaticamente esse óleo está sobre nós. Já não é mais sobre Arão, mas agora é sobre toda uma categoria de pessoas, daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Mas uma coisa é muito importante a gente dizer: que todos nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. Deus quer que todos aqui tenham comunhão com Ele e que participem dessa bênção de estar juntos, de estar unidos. É muito mais do que estar reunidos só num lugar, mas ter comunhão é algo tão precioso que Deus compara a esse óleo. A segunda comparação é com o orvalho do Hermon. O Hermon é um monte, e lá no pico, lá em cima, ele recebe muita neve, e quanto mais chuva se acumula no inverno, mais precipitação de orvalho vai ter lá na frente, lá então sobre o monte Sião. Deixa eu falar uma coisa para você. A comunhão, queridos, que a gente está falando, é algo muito especial. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você chegar num determinado lugar, muitas vezes, às vezes sem vontade até de ir, ou sofrendo alguma coisa, está angustiado, às vezes está até com dor de cabeça, não está legal, e você chega naquela comunhão, e sem você perceber, você fala assim: engraçado, eu estava sentindo uma dor, passou. Eu estava com dor de cabeça, passou. Eu estava triste, e eu tive comunhão com os irmãos, e eu fui alcançado. Alguém aqui já experimentou disso? Porque quando a gente fala de orvalho, a gente fala de algo que é imperceptível. Nós estamos num tempo frio, né? E aqui a gente chama orvalho de sereno. Você não vê o orvalho,
Mas você deixa o seu carro lá fora e daqui a pouco o teto dele está cheio. Queridos, a comunhão dos santos também é assim. Você não percebe, mas de repente você é alcançado por essa graça maravilhosa. É quando você começa a receber sem perceber nutrientes. É quando você está angustiado e começa a conversar com seu irmãozinho do lado. E você começa a perceber o quão é importante você estar junto de outra pessoa. Queridos, isso é maravilhoso. Quantos aqui têm experimentado essa bênção da comunhão, de estar juntos? De perceber que o teu irmão do lado tem qualidades que te acrescentam. Que você pode ser ajudado sim. Que alguém tem conselho quando você já não sabe mais o que fazer. Quando Deus falou, haja luz, e logo lá na frente, Ele começou a falar então, de como é importante nós termos comunhão com Ele. Ele começou a dar algumas dicas também, de como mantermos, não só termos, mas mantermos comunhão uns com os outros. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Ele é luz. Mantemos a comunhão. Vamos manter comunhão na luz do Senhor. Não há nada mais precioso, queridos, do que fazermos parte dessa comunidade onde Deus valoriza tanto a comunhão entre nós. Amém? Eu penso que o Senhor, Ele pode estar falando com alguns de nós aqui. Porque em dados momentos da nossa vida, a gente passa por algumas situações e vamos nos distanciando do Senhor. E à medida que nos distanciamos dele, vamos perdendo essa comunhão. Vamos ficando distantes. O maior interessado em que nós não tenhamos comunhão com Deus é o inimigo das nossas almas, Satanás. Por causa do homem, ele se intrometeu nesse relacionamento entre o homem e Deus e afastou o homem de Deus. E é difícil a gente manter comunhão sem Deus, sem a essência da comunhão. Daí nós tivemos o primeiro assassinato. Um irmão matou outro, longe de Deus. Caim mata Abel. Queridos, uma coisa triste, mas real. Às vezes a gente vai se afastando de Deus, ou não mantemos um relacionamento com Deus, e não no literal, como foi com Caim e Abel, mas muitas vezes nós matamos pessoas no nosso coração. E como vamos retomar e como vamos nos mover para que isso saia da nossa vida, para que o nosso coração, para que essa síndrome de Caim não passe por nós. Restaurando ou começando uma comunhão com Deus. Ou nós restauramos se estamos longe, ou nós iniciamos um relacionamento com o Senhor. Eu gostaria de verdade,
de encerrar aqui, mas eu gostaria de fazer um convite a você que está entendendo. É uma palavra muito curtinha, mas queria que você analisasse mesmo como que está a sua comunhão primeiro com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Você vive uma comunhão com Deus? Um relacionamento com Deus? De amigo, de amizade, onde Ele fala, onde Ele se expressa? Como era com Adão, quando ele vinha ao jardim e conversava, e batia papo com Adão e falava: Adão, que nome que você deu ali naquela planta ou naquela outra? E aquele animal ali, como é que você chamou ele? E ele tinha intimidade, o Senhor vinha no final da tarde e se relacionava, porque é isso, e é para isso que nós fomos criados, queridos, para termos relacionamento com o Pai, termos relacionamentos com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus está comprometido, se a nossa comunhão com o Senhor está comprometida, automaticamente a nossa relação com nossos iguais também vai estar, com nossos irmãos, como eu disse. E nós precisamos, em nome de Jesus, mudar o quadro. Eu queria assim animar você, em nome de Jesus, a que você fizesse esse exame aí. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Deus está chamando, Deus te criou para você ter intimidade com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com esse Deus maravilhoso. A comunhão não é algo barato, mas é algo transformador e que cura. A comunhão dos santos, ela cura, ela edifica, ela transforma pessoas. O Senhor é Deus Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e o seu poder opera em nós, entre nós e através de nós. E a comunhão é um instrumento para isso. E outro, na comunhão dos santos, o Senhor vai ordenar a vida e a bênção, ou a bênção e a vida para sempre. Porque às vezes, como Deus vai ordenar uma bênção tal se você não pode reter essa bênção? Deus precisa ordenar de acordo com a sua capacidade. Eu não estou falando aí de defeito, mas de capacidade. E Deus conhece a nossa capacidade. E na comunhão nós vamos aprendendo uns com os outros. O que Deus quer, como eu disse, não são pessoas perfeitas, são pessoas apaixonadas por Ele. Deus te fez para ter comunhão com Ele. Deus te fez para ter comunhão com o teu irmão. Você se relacionar na vertical, olhando para Deus, e na horizontal, olhando para os teus irmãos. Se relacionando com base na verdade, com base no amor, com base na misericórdia, na compaixão de Deus, mas nos relacionando assim. Pedi aos irmãos para ministrar uma canção sobre nós, sobre os nossos corações. Queria que você meditasse um pouco sobre essa palavra. Deus te chamou para você ter comunhão com Ele e ter comunhão com teus irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ô Senhor, o Senhor tem o desejo contínuo de nos abençoar através também da sua palavra. Se essa palavra ela toca teu coração em relação à tua comunhão com Deus, e você entende que recebeu uma oração que é importante para você, eu gostaria que você viesse aqui junto conosco, para a gente orar junto com você. Se você tem se sentido frio, distante do Senhor, de alguma forma isso tem te afetado a tua vida, sai do teu lugar, em nome de Jesus. Eu queria também perguntar a você que de repente começou a se distanciar do Senhor e também começou a esfriar seu relacionamento com a igreja, com os irmãos. Não saia daqui. Se a palavra de Deus tocou no teu coração, por favor, venha. O Senhor quer mudar a condição. O Senhor quer que você tenha comunhão com Ele, restabelecer a comunhão. E aí é possível que você esteja longe do Senhor, ou esfriou, não está orando mais. O que está acontecendo? Os irmãos querem orar sobre você. A sua relação com a igreja ou com alguma pessoa se estremeceu porque você está longe de Deus, ou você não tem o Senhor. Venha se relacionar, inicie um relacionamento com Cristo, inicie um relacionamento, uma comunhão com Deus, e Ele vai ordenar tudo, a bênção, a vida. Você foi feito para o louvor da glória do Senhor. Venha para o Senhor, para Ele restaurar a tua comunhão com Ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua intervenção nos corações. O Senhor nos criou para termos comunhão contigo, para andarmos juntos, Senhor, de Ti, e assim, Senhor, termos comunhão uns com os outros, andando na verdade, falando a verdade uns com os outros, e tendo, Senhor, a nossa vida, Senhor, transformada pela Tua luz, pela comunhão, Senhor. Que cada um, Senhor,
daqueles que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua boa mão, Senhor, os alcance em nome de Jesus. Que o Senhor possa restaurar plenamente, Senhor, o seu relacionamento com eles. E aqueles que não tinham, Senhor, relacionamento contigo, Senhor, glorificamos o Teu nome, porque algo de novo vai acontecer, Senhor, e o Senhor vai ordenar a vida, vai ordenar a bênção, Senhor, ordenando relacionamentos, Senhor, que estavam frios, distantes, Pai. Restaura amizade, restaura relacionamentos, casamentos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo alcance, Senhor, cada uma dessas pessoas que está aqui, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meu querido, se você está fazendo essa decisão hoje pelo Senhor Jesus, tem um irmão que vai te acompanhar aí. Você que está voltando para o Senhor, está restaurando a sua comunhão com Ele, com a igreja, também deixe o seu contato para a gente conversar durante a semana com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana de bênção no nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração